Olá, boa tarde para você. Estou chegando com as notícias locais dessa terça-feira. Hoje é aniversário de Cunha, cidade cercada por montanhas e conhecida como a capital da cerâmica, completa 300 anos de fundação. 19 de março também é dia de São José, padroeiro da maior cidade da nossa região. Falando nela, bora ver como é que está esse feriado municipal em São José dos Campos? Faz 30 graus neste momento. E hoje ainda é o último dia do verão. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre o fim da estação mais quente do ano. Seguimos juntos até a 1 da tarde. Segue foragido o ex-namorado de Elda Mariel Aquino Fortes, de 29 anos, encontrada morta, estrangulada no fim de semana em Lorena. O caso chocou a região. Hoje ainda, a família divulgou uma troca de mensagens entre Elda e uma amiga, que demonstrou preocupação com a vítima. A repórter Caroline Correia atualiza o caso pra gente ao vivo. Oi, Carol, boa tarde. Carol, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A família de Elda Mariel Aquino Fortes confirmou então que o ex-namorado segue foragido, assim como você disse, e que uma força-tarefa está acontecendo para encontrar esse principal suspeito, que é o ex-namorado, que é Luiz Guilherme Costa de Oliveira. A mãe da vítima, Valéria Fortes, afirmou que a prisão temporária foi decretada, mas acredita que ele não esteja mais na cidade. Só para a gente relembrar o caso, a vítima foi morta na madrugada do último sábado, encontrada dentro de casa pela própria mãe, com o pescoço quebrado, lesões no rosto e também coágulos no sangue. Ela deixa 2 filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 3, que vão ser criados agora pela avó. Elda era técnica de enfermagem em um hospital de Lorena e já tinha também, inclusive, o ex-namorado já tinha medidas de protetivas, né? Ele já tinha um histórico de agressão. Hoje a família divulgou uma troca de mensagens entre Elda e uma amiga que estava com ela um pouco antes do feminicídio acontecer. Eu vou relatar aqui as imagens, o que elas conversaram. Foi por volta das 4h51 da madrugada. A amiga fala que o ex-namorado de Elda está indo encontrá-la, porque ele foi até a casa dessa amiga buscando por Elda, mas não encontrou. Então ela avisou. 6 minutos depois, a vítima diz que está chegando em casa e pede para a amiga cuidado e diz que está preocupada. A amiga, na verdade, pede cuidado da Elda e diz que está preocupada. A Elda responde que é para a amiga ficar em paz e depois diz que ele deve estar louco. Né, entre aspas, é uma metáfora. A amiga pede ainda para que Elda não saia com ele. A última mensagem acontece por volta das 5h11, quando a amiga pergunta se Elda já chegou, e às 13h23 da manhã, dizendo que está preocupada com a vítima. E é possível ver que a mensagem nem chega a Elda. Inclusive, a amiga divulgou o último áudio de Elda. A gente vai ouvir agora. Jamais, amigo, eu vou sair, eu já tô aqui na Peixoto. Ele nem seguiu o carro, nem nada. Eu acho que ele tá me esperando na casa dele. Pode ficar suave. E amanhã te espero, hein? Bom, então elas esperavam, né, se encontrar ainda no dia seguinte, mas infelizmente o feminicídio aconteceu. A vítima foi encontrada pela própria mãe por volta da 1 da tarde no fundo de casa, em uma edícula. O caso aconteceu na rua Conselheiro Rodrigues Alves, na região central de Lorena. Hoje pela manhã, o filho da vítima, um menino de 14 anos, publicou um texto e uma foto nas redes sociais que teve aí a autorização da avó. O menino escreve: chegou o dia no qual um anjo foi brilhar no céu acompanhado de Deus. Sempre irei te amar. Juro que vou me tornar o homem que você pedia para eu ser. Você foi a melhor mãe do mundo, sempre me protegeu e acompanhou em cada momento na minha vida. Te amo eternamente. Bom, um caso muito triste, né, Carol, que a gente segue acompanhando, já que o ex-namorado, o principal suspeito, segue foragido. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, Carol, realmente um caso muito triste. Como você mesma já falou, a gente segue acompanhando, né? Porque com certeza haverão outros desdobramentos. Obrigada pelas informações, viu? Boa tarde para você.
Mais uma morte de dengue confirmada na região, dessa vez em Cachoeira Paulista. A vítima era uma mulher com idade entre 20 e 34 anos. Com isso, o Vale do Paraíba tem 20 óbitos pela doença desde o começo do ano, sendo 4 em Jacareí, 2 em São José dos Campos, 4 mortes em Pindamonhangaba, 6 em Taubaté, 1 em Tremembé e 1 em Cachoeira Paulista. A região tem ainda mais de 41 mil casos confirmados. Em menos de 48 horas, a Avenida Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, registrou a segunda morte por acidente de trânsito. Hoje de manhã, um motociclista de 36 anos morreu depois de bater contra um caminhão estacionado na via. O resgate chegou a ser acionado, mas no local a vítima já estava morta. Essa pessoa estava a menos de 100 metros de onde aconteceu outro acidente fatal ontem, quando um motociclista de 50 anos também morreu depois de bater contra outra moto na avenida. A dinâmica desse acidente não foi divulgada e o outro condutor foi ouvido e liberado. A Prefeitura de São José dos Campos foi procurada para comentar os casos, mas informou que, por conta do feriado de hoje, trabalha somente com ocorrências urgentes. Agora, mais um caso chocante que aconteceu em Caraguatatuba. Um homem foi flagrado comendo um cachorro. Moradores gravaram a cena que aconteceu embaixo de uma ponte. O animal estava morto dentro de uma caixa de papelão. Por meio de nota, a Prefeitura informou que o homem está em situação de rua, possivelmente tem problemas psiquiátricos e vive na cidade há 8 meses. Segundo o município, equipes da abordagem social tentaram falar com ele, mas o homem jogou pedras e outros objetos nos servidores e fugiu. Autoridades acompanham o caso, mas o indivíduo continua desaparecido. No país, o ato se enquadra no crime de abuso e maus-tratos contra animais. A pena é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Em Taubaté, mais um caso de maus-tratos. 2 cães abandonados foram encontrados ontem em uma propriedade no bairro Estiva. Um deles estava morto. Segundo a Polícia Ambiental, vizinhos disseram que o imóvel estava alugado, mas os locatários haviam sumido. Ao entrar na propriedade, a equipe encontrou um cachorro da raça Pitbull desnutrido, sem água e alimentação. Outro cão da mesma raça estava já em estado de putrefação. Os animais foram encaminhados para o Centro de Controle de Zoonoses, onde deve ser expedido um laudo sobre a situação dos 2. O responsável foi multado em R$ 9.000. No Vale do Paraíba, mais de 100 mil pessoas podem ter acesso à tarifa social no custo da energia elétrica, você sabia? Somente no litoral norte são quase 20 mil famílias que podem ter o benefício, mas ainda não se cadastraram. Quando Sara se separou do marido, se viu sozinha para sustentar a casa e 2 filhos. Ao buscar formas para equilibrar as contas, ela descobriu que poderia obter a tarifa social da energia elétrica. O pessoal do CRAS da nossa região conhece a gente e tal, então eles já trouxeram a informação. Eu falei assim, nossa, eu quero. E quando me ofereceram para a tarifa social, eu falei assim, ai, por favor, né? E aí já me inscrevi lá e foi rápido, assim, cerca de 2, 3 meses já saiu meu nome para a tarifa social. Além de se cadastrar no programa, ela diminuiu o consumo do que poderia ser vilão na conta, como o chuveiro. O que antes ela pagava de R$ 120 a R$ 150, diminuiu para R$ 80. Depois de um tempo, assim, 6 meses, a gente viu as coisas ia baixando assim bruscamente, bem consideravelmente. Eu cheguei a pagar no início, com essas ações, R$ 51. Mas apesar de trazer uma economia na conta de luz, ainda tem muita gente que poderia ter o benefício, mas não tem. De acordo com a estimativa da EDP, a concessionária de energia, no Vale do Paraíba, há 101 mil famílias com potencial de cadastro para ter a tarifa social de energia. No litoral norte, são quase 20 mil famílias que podem ter o benefício, mas também não se cadastraram. Muitas vezes, o titular do cadastro do CAD único não é o mesmo da conta de energia. Às vezes a pessoa tem a casa alugada, não fez a transferência, o CAD único está no nome da esposa e a conta de energia está no nome do marido. Então nós não conseguimos encontrar via cadastro essa mesma pessoa. Então
Essas pessoas que têm esse direito, mas ainda não estão cadastradas, elas podem procurar a EDP para fazer esse cadastro. Nem precisa transferir a conta de nome, mas sim se identificar que ela mora naquele local. E são muitos os critérios que possibilitam a adesão à tarifa social de energia. A família tem que ter uma renda per capita de no máximo meio salário mínimo, né? Podem ser índios ou quilombolas, ou uma família que receba até um salário mínimo per capita, mas que tem alguma pessoa que depende da energia elétrica para se manter viva. Por exemplo, utilizando um respirador. Tem que estar com o CAD único, né, atualizado, né, que ela precisa atualizar a cada 2 anos. Tem que estar recebendo o benefício normalmente. E aí vai precisar o quê? De uma conta de luz, né, essa comprovação dessa documentação. E ela pode, inclusive, acessar via site da EDP e fazer essa consulta e já o cadastramento, né? A Sara aproveitou a economia para mudar de vida e assim se preparou para assumir uma nova profissão, a higienização. Me apertei assim, paguei e logo depois a gente já entrou nos primeiros movimentos de máquina. Primeira máquina, muito simples, mas ela já veio trazendo um outro contexto de trabalho, né? Acho que o lance é esse. Eu tenho um benefício, mas e o que eu vou fazer com isso? Em São José dos Campos, a polícia apreendeu nesta segunda-feira veículos roubados em um galpão que funcionava como desmanche no Jardim Souto. A equipe chegou até o local através de denúncias e lá foram encontrados 5 carros desmanchados, além de diversas peças amontoadas. Para a remoção de todo o material foram necessários 5 caminhões. O responsável pelo local vai ser investigado e pode responder por lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa. O celular dele também foi apreendido. Em Taubaté, detentos que voltavam da saidinha foram flagrados com drogas ao retornar para presídios da região nesta segunda-feira. Foram 2 ações distintas que fizeram parte de uma operação policial nas imediações da área prisional. Em um dos casos, policiais abordaram um ônibus que havia saído de São Paulo com destino ao CDP de Tremembé. Com um dos detentos foi encontrada uma sacola com 37 porções de cocaína e 25 de maconha, prontas para serem engolidas. Segundo a polícia, os entorpecentes seriam comercializados dentro da penitenciária. Na segunda ação, foram encontradas 126 porções de maconha em um veículo com 2 sentenciados que voltavam ao sistema prisional. Além deles, o motorista também será investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ao todo, foram vistoriados 4 ônibus e 14 veículos na operação. Na região, 3.282 detentos foram beneficiados pela primeira saída temporária do ano. Eles tiveram até às 5 horas da tarde de ontem para retornar aos presídios. E por conta do feriado do Dia do Padroeiro de São José dos Campos, alguns serviços não estão funcionando hoje. Nessa notícia que está aparecendo aqui do portal bandvale.com, você confere tudo o que abre e o que fecha ao longo do dia. O Paço Municipal e demais repartições públicas devem retornar às atividades só amanhã. Alguns locais atendem em horários especiais, como parte das unidades de saúde, o Mercado Municipal e os PEVs. Para mais detalhes, é só acessar o bandvale.com. Primeira parada no Band Cidade e a seguir como ficam as temperaturas na nossa região na tarde de hoje e também as mensagens do nosso WhatsApp 997168021. Eu volto em instantes, agora a hora certa para você, 12h e 43 minutos. Band Cidade está de volta. Em São José dos Campos, o suspeito de matar o ex-jogador do São José, Nicolas Eduardo Leal Ramos, de 22 anos, foi identificado, ouvido e liberado pela polícia. Em depoimento prestado ontem, ele relatou que Nicolas era ex-namorado da atual companheira dele. O suspeito disse ainda que houve uma discussão entre eles num bar. O homem contou que usou uma cadeira para acertar a vítima, mas que não tinha a intenção de matar. O caso, que aconteceu na última semana no distrito de Eugênio de Melo, segue sendo investigado. O secretário de Saúde de Taubaté, Mário Pelógia, não compareceu para prestar depoimento na CPI da Câmara que investiga a área da saúde. Essa foi a 4ª tentativa de ouvir o ex-chefe da pasta.
O plenário da Câmara estava praticamente vazio nesta segunda-feira para audiência pública que investiga a área da saúde. Hoje, o ex-secretário da pasta, Mário Peloja, deveria prestar depoimento. Pela quarta vez, ele não compareceu. Peloja justificou a ausência com um atestado médico, como fez nas convocações anteriores. Dia 22/8/2023, nós convocamos o senhor Mário Celso Peloja e ele não pôde comparecer por atestado médico. Também no dia 3 de outubro de 2023, soltamos outra intimação e então o secretário também não pôde comparecer por convalescência médica. Depois, no dia 19/10, ainda insistindo no mesmo mês de outubro, soltamos outra convocação ao então secretário, à época. Ele também não pôde comparecer, também com atestado, e estava fazendo alguns exames. E essa última estava marcado, a intimação foi no dia 13 desse mês, para o dia 18, temos aqui o recebimento dele, mas ele está de licença médica novamente. Mário Peloja havia deixado a Secretaria de Saúde de Taubaté em janeiro deste ano, mas retornou à Prefeitura no cargo de secretário de Finanças em fevereiro. Durante a audiência, os vereadores fizeram a leitura de um documento. Nele, Peloja se colocava à disposição para responder questionamentos dos parlamentares por escrito. Nós não chegamos do nada nessa crise da saúde que o município está vivendo e nessa crise financeira também que o município está passando. Então, a população precisa de resposta e é isso que nós vamos em busca dessas respostas. Hora de saber como fica o tempo ao longo desse último dia de verão. Agora à tarde faz calor e tem possibilidade de chuva em grande parte da nossa área de cobertura. De olho então na tela para a gente ver todos os detalhes. Em Paraibuna, hoje a máxima chega aos 30 graus na parte da tarde, tem possibilidade de chuva fraca na cidade. Em São José dos Campos, máxima de 31 e em São José tem chance de temporal ao longo do dia, então fica o alerta aí para os moradores. Caraguatatuba, no litoral norte, máxima de 31 também e na cidade tem uma possibilidade de chuva fraca aí ao longo dessa terça-feira. Temos mais algumas cidades para mostrar para você. Olha só, Ubatuba também no litoral norte, máxima de 29 graus. Por lá, dia chuvoso, uma chuva moderada na cidade. Em Guaratinguetá, tem chance de temporal e faz bastante calor à tarde, máxima aí alcançando os 32 graus. Em Cunha, cidade aniversariante do dia, a máxima chega aos 29 graus e na cidade também tem chance de temporal. Agora o destaque da nossa previsão do tempo, Taubaté hoje, a máxima por lá deve alcançar os 31 graus, também tem chance de tempestade em Taubaté. E aqui a gente tem aquele panorama para a gente ter uma ideia de como fica o tempo aí, a tendência para os próximos dias. Amanhã, quarta-feira, máxima de 31 graus também, com chance de temporal. Quinta-feira, a máxima aí sobe mais, né? Chega aos 33 graus, também com possibilidade de temporal. Sexta-feira, chance de chuva, não devem haver temporais na cidade, temperaturas também caem um pouco, olha só, a máxima aí alcançando os 25 graus. E no sábado não tem previsão de chuva, o sol aparece entre nuvens e a máxima aí se mantém em 25 graus. Fim de semana então começando com temperaturas um pouquinho mais amenas em Taubaté. E o Band Cidade também é interação com o nosso público. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 997168021. Está aparecendo aqui no seu vídeo. Você pode enviar mensagens, fotos, vídeos. Esse é o espaço em que mostramos comentários, sugestões e queixas dos telespectadores. Toda a participação é bem-vinda. E não esqueça de sempre escrever o seu nome e a sua cidade. Bora ver então algumas das participações que chegaram para a gente? Patrick de Taubaté escreveu o seguinte: excelente conteúdo do jornal, parabéns. Valeu, Patrick, obrigada aí pela sua audiência. Grande abraço para você e para todo mundo de Taubaté que nos acompanha. Mensagem agora da Maria Inês de Guaratinguetá. Estou assistindo esse jornal maravilhoso, moro no Pingo de Ouro. Obrigada, Maria Inês, pela sua companhia. Beijão para você, para todo mundo de Guará e do seu bairro aí, o Pingo de Ouro, que também está nos acompanhando. Valeu, viu? Próxima mensagem agora a Cida, também de Taubaté. Situação das cidades com relação à dengue só vai melhorar se os moradores pararem de jogar lixo nas ruas. Cida aí falando, né, da preocupação dela em relação à dengue. A gente vive aí um momento, né, de alta nos casos,
mortes ainda sendo contabilizadas pelas cidades da nossa região e tem esse problema do lixo também, né? Pois é, Cida, falta aí muita conscientização dos moradores. Obrigada aí pela sua participação também. Mensagem agora da Gleide de Cruzeiro. Muito triste essa crise na saúde de Taubaté. Tá aí a mensagem da Gleide, né, comentando sobre essa situação da saúde. A gente viu, né, que a CPI da Câmara está tentando ouvir as partes envolvidas, o processo não está andando muito, né? Mas tá aí, então, registrada a sua participação. Gleide, obrigada aí também. Mais participação agora é a Ritilene de Pindamonhangaba, que cai a temperatura, pois o calor tá demais. Pois é, Ritilene, realmente esse fim de verão tá quente mesmo, viu? Tenho que concordar com você, que esse outono traga aí temperaturas um pouquinho mais amenas, né? Obrigada aí também pela sua participação. Um grande abraço para você e para todo mundo de Pinda. Segunda pausa aqui no Band Cidade, a seguir, como a Páscoa reforça a renda extra de empreendedores da região. São os ovos artesanais, uma delícia nessa época do ano, né? Eu volto já já. Em Cruzeiro, um preso de 39 anos surpreendeu um carcereiro com uma arma de fogo e conseguiu fugir do centro de triagem do plantão da seccional da cidade. O caso aconteceu no sábado e foi confirmado agora há pouco pela polícia. O homem ainda invadiu uma residência após a fuga. A Corregedoria investiga o caso e mais detalhes você confere ao vivo no Vale Urgente a partir das 4 da tarde. A confeitaria dos ovos artesanais, nesse período de Páscoa, reforça a renda extra de empreendedores da região. Entre os diferenciais, o uso de produtos de qualidade, mas com preço mais acessível para os clientes, além da personalização. E a expectativa de vendas é alta, 20% a mais do que no ano passado. Olha só quanto chocolate! Primeiro, tudo é derretido no micro-ondas. Quando o ponto ideal é encontrado, começa a produção dos ovos. Para quem trabalha com essa delícia, estamos no período mais importante do ano. É o caso da Michele. A chefe trabalha em casa, em Taubaté, e capricha nos ovos, bombons e coelhinhos. Afinal, a Páscoa está perto. Trabalho de Páscoa mesmo, a gente começa até um mês ou mais, até antes da Páscoa, dependendo da quantidade, né? Média de 200 ovos, mais ou menos. Os ovos caseiros a gente consegue chegar num valor legal, com bastante chocolate. Os insumos para a produção dos ovos subiram de preço. Sendo assim, além de produzir os ovos, ela também dá aula sobre como criar as próprias iguarias de Páscoa por todo o Vale do Paraíba. Todo mundo vai poder curtir a data, já que a especialista em chocolates também produz ovos para quem tem alergias ou intolerâncias. Essa restrição, ela tem que ter muito cuidado, não pode ter contato com outro tipo de alimento, então é tudo separado, tudo certinho para não ter risco de contaminação cruzada. A Tatiana também achou no chocolate a fonte principal de renda. Ela investiu e criou em casa uma cozinha semi-industrial e maquinário focado na produção de doces e bolos ao longo do ano todo. Mas é na Páscoa que a magia acontece, principalmente no bolso. Apesar dos produtos estarem um pouco mais altos, né, os insumos mais altos, a procura está sendo maravilhosa, porque os ovos artesanais, eles têm um diferencial maravilhoso, né? É uma coisa que tem mais sabor, a gente tenta caprichar bem mais. Na Páscoa e no Natal, a procura é muito maior. Então a gente foca 100% nessas épocas do ano. A expectativa por aqui é de um aumento de 20% nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. Para dar conta da produção dos ovos, a Tatiana contratou até uma equipe para ajudar. Esse ano a gente procurou fazer uma produção mais inteligente, mais padronizada. Então assim, eu vou ter tamanhos únicos e sabores únicos também. E também temos uma equipe que vai vir para nos ajudar nessa época, né? Que a gente contrata mais 2 pessoas na cozinha e também o investimento em marketing, né, que é indispensável. Delícia, né?
Antes de encerrar o Band Cidade, eu lembro você que no Vale Urgente de hoje tem mais um prefeito participando da série de entrevistas com chefes do executivo das cidades da região. O convidado é Paulo Henrique Coutinho de Areias, a partir das 4 da tarde. Eu fico por aqui e agora te deixo na companhia do Lucas Sanseverino, que está na hora do Falando Nisso. Oi, amigo, você viu a nossa última reportagem? Aproveito para te perguntar, você faz questão do ovo de Páscoa mesmo ou qualquer chocolate para você tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Qualquer chocolate tá ótimo. Eu sei que o ovo de Páscoa acaba ficando um pouco mais caro nessa época, né, Carol? Mas eu gosto muito, se for para ser que nem esse que a gente mostrou aqui na reportagem. Os artesanais. Sabe? Os artesanais, caseiros, eu acho eles mais gostosos, mais saborosos. Eu também, amigo, adoro esses ovos artesanais e acaba que a gente também valoriza, né, o comércio local da nossa região, mas eu tô com você, não faço muita questão do ovo não, sabe? Qualquer chocolatinho já me deixa super feliz. Todo dia, na verdade, né, Carol? Se puder ter um pouquinho assim, ó, já faz uma alegria mesmo. Exatamente. Mas é muito bom, essa época é muito gostosa, né? Eu adoro também. A gente tem esse momento de estar também em família juntos, né, os amigos. Eu amo a Páscoa, é um dos feriados que eu mais gosto. Eu também, tem todo um significado, né? Muito bonito. Amigo, então vou deixar você com o nosso público, um ótimo programa para você. Beijão, viu? Até amanhã. Até amanhã, minha querida. Boa tarde.